Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal No Horizonte da Fé Católica. Eu sou o professor Jair Luiz Reis e hoje eu vou propor um vídeo diferente para vocês. Então vai ser o nosso primeiro quiz bíblico e teológico. Ele vai contemplar com 10 perguntinhas. Então é uma forma diferente também, uma forma mais lúdica de apresentar um pouquinho o conteúdo para vocês. Então, se você quiser, pode pegar uma caneta, um papel. Também eu vou deixar alguns segundinhos para vocês pensarem para responderem, mas também vocês podem pausar o vídeo, como vocês acharem melhor, e depois dar continuidade. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. O título Cristo, que significa ungido, é o mesmo que alternativa A, mestre. Alternativa B, Messias. Alternativa C, profeta. O que vocês acham? Cristo, que é ungido, é o quê? É mestre? É Messias? Ou é profeta? E vamos para a resposta. É a alternativa B, Messias. Vocês podem recordar, então, toda essa esperança messiânica e o título Cristo, que é ungido, refere-se exatamente a Messias. E aí, vocês acertaram? Então, já podemos ir para a segunda pergunta? Então, vamos a ela. A segunda pergunta é: qual o título cristológico que Jesus Cristo atribui para si? A opção A, Filho de Deus. Opção B, Filho de Maria. Opção C, Cristo. Opção D, Filho do Homem. Então, qual o título que Jesus Cristo atribui para si? Filho de Deus, Filho de Maria, Cristo ou Filho do Homem? Vamos para a resposta. É a alternativa D, Filho do Homem. Este é o título que somente Jesus atribui para si. E essa resposta pode ser vista a partir de Marcos, lá no capítulo 8, versículo 31. Diz o texto bíblico: e começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e, depois de 3 dias, ressuscitar. Então, nós temos aqui no Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 8, versículo 31, essa expressão, Filho do Homem. É Jesus atribuindo para si. O que vocês estão achando dessa reflexão em forma de quiz? Estão gostando? Aí depois eu gostaria que vocês deixassem lá nos comentários se vocês estão gostando da reflexão e também não deixe de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado. Vamos para a pergunta de número 3. Em quais evangelhos encontramos as narrativas da infância de Jesus Cristo? Já pensaram sobre isso? Alternativa A, Marcos e Mateus. Alternativa B, Lucas e São João. Alternativa C, Mateus e Lucas. Tempinho para vocês pensarem. A resposta correta é a letra C, Mateus e Lucas. Nos capítulos 1 e 2 de São Mateus e São Lucas, nós temos a narrativa da infância de Jesus Cristo. Então, o Evangelho de Marcos é o evangelho mais enxuto, menor, que não tem essa narrativa da infância de Jesus Cristo. E também não no Evangelho de São João.
porque no Evangelho de São João já começa com o prólogo e depois segue o livro dos sinais. A pergunta número 4. Quem fez a pergunta a Jesus? O que é verdade? Foi Nicodemos, alternativa A? Foi Pilatos, alternativa B? Ou foi Zaqueu, alternativa C? Então vamos para a resposta. É a alternativa B, Pilatos. Diz o texto, Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 38. Disse-lhe Pilatos: o que é verdade? E tendo dito isso, saiu de novo e foi ao encontro dos judeus. E lhes disse: não encontro nele nenhum motivo de condenação. Sobre esse tema do conceito de verdade, inclusive nós temos uma live no nosso canal. Se você quiser, confira lá. Na sequência, nós temos a pergunta número 5. Vamos a ela. Quais são os livros, o mais longo e o mais curto da Bíblia nessa ordem? Alternativa A, o livro dos Salmos e segunda de São João. Alternativa B, Apocalipse e primeira carta de São Pedro. Alternativa C, Atos dos Apóstolos e primeira carta de São João. O que vocês acham? Vamos à resposta. É a alternativa A. O livro dos Salmos, segunda carta de São João, só tem 13 versículos. Então, é o livro mais curto da Sagrada Escritura. Vamos para a pergunta número 6. Quem no Evangelho de São Marcos professou? Verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Alternativa A foi o centurião. Alternativa B, Simão Pedro. Alternativa C, Tiago, apóstolo. E a resposta é alternativa A, centurião. Vamos dar uma olhadinha em Marcos 15, 39. Diz o texto, o centurião, que se achava bem defronte dele, vendo que havia expirado, desse modo disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Animados para a próxima pergunta? E vai a pergunta de número 7. Onde, pela primeira vez, os seguidores de Jesus Cristo foram chamados de cristãos? Estou me referindo, claro, à cidade. Alternativa A seria Atenas. Alternativa B seria Roma, a capital do Império Romano. Alternativa C, Antioquia. E vamos para a resposta. Alternativa correta é a letra C. Foi em Antioquia. Isso nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 26. Vamos ao texto bíblico. Diz o texto, de lá, encontrando-o, conduziu a Antioquia. Durante um ano inteiro, conviveram na igreja, ensinaram numerosa multidão. E foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, receberam o nome de cristãos. Então, na sequência, vem a pergunta de número 8. Por que Cristo desceu à mansão dos mortos? Nós até temos um vídeo no nosso canal que falamos sobre isso.
Alternativa A, para comprovar sua humanidade. Alternativa B, para atestar que tinha morrido. Ou alternativa C, para levar o evangelho aos que tinham morrido antes da sua vinda. Pense um pouquinho aí, qual a alternativa? Se vocês viram o vídeo lá do nosso canal, procura recordar. Com certeza quem viu o vídeo, essa aí vai tirar de letra. Vamos à resposta, alternativa C, para levar o evangelho àqueles que não tiveram a oportunidade de escutar Jesus Cristo. E aí nós temos toda uma reflexão teológica por parte dos padres da igreja que vão nesse sentido. Então, se você não viu ainda o vídeo, dá uma olhadinha lá, que vale muito a pena. Vamos para a questão número 9. Do que depende a eficácia dos sacramentos? Por que os sacramentos são eficazes? Então, alternativa A. A eficácia se deve a Cristo e a sua ação salvífica neles. Alternativa B. A eficácia depende do ministro que está celebrando, que está realizando o sacramento. Ou alternativa C. A eficácia depende do fiel que o recebe. Tempinho para vocês pensarem. Então vamos para a resposta, alternativa letra A. A eficácia se deve a Cristo. O sacramento ele acontece pela ação de Cristo nele. Aquilo que no sacramento é anunciado se realiza pela ação de Cristo. E aí, para fechar um pouco esse nosso quiz, vamos à 10ª questão. O que significa a expressão teológica kenosis? Também temos um vídeo no nosso canal que nós refletimos um pouco sobre isso. Então, kenosis, o que é? Alternativa A significa plenitude. Alternativa B significa finitude. Ou alternativa C significa abaixamento. A resposta correta é a alternativa C, abaixamento. E como fechamento do nosso quiz sobre a questão do abaixamento, eu só gostaria de ler um trecho bíblico para ilustrar um pouco isso. Aqui nós estamos nos referindo a Filipenses, capítulo 2, dos versículos 6 seguintes. Eu vou ler 3 versículos para justificar. Então, diz aqui: ele, Jesus Cristo, estando na forma de Deus, não usou de seu jeito de ser tratado como Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Aí está esse abaixamento, ou se preferirem, esse esvaziamento, essa plena obediência de Jesus Cristo. Então está a resposta aí. Como foi nosso primeiro vídeo em forma de quiz, dessas 10 questões, eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam. Vocês gostaram dessa forma? Não deixe de apresentar também sugestões. Use o comentário e me diz, você gostou? Quantos acertos você teve? Tudo isso vai ajudar a consolidar ainda mais essa forma também de evangelizar e de ensinar, de uma maneira, claro, mais lúdica. Muito obrigado pela atenção de vocês
Se você também ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Um grande abraço e até a nossa próxima reflexão.